galerinha, tudo bom com vocês? Bora pra mais um videozinho, fazendo um videozinho hoje com a Citicom. Fazia tempo que eu não gravava com ela, porque os últimos vídeos foram todos com a Burgman, né? Então, matar a saudade da City aí no canal. Prestar um pouquinho mais de atenção que agora nós somos obrigados a pegar a marginal aqui pela pista local, né? Acabaram fazendo um caminho mais perigoso pra gente, vamos dizer assim, que agora o movimento de motos é muito maior de um lado só e a gente ainda tem que dividir espaço não só com os carros, mas com muitos ônibus e caminhões que fazem esse retorno aqui. Mas vamos lá, galerinha, o papo de hoje é para falar sobre freios, falar sobre os tipos de freios, qual que é o mais seguro, ok? A grande maioria das motos hoje já vem com freio a disco, pelo menos na dianteira. E o que significa isso? Só um minutinho, tá livre, bora. Freio a disco é mais seguro que o freio a tambor? Na minha opinião é, ok? Vamos lá, meu tio. Obrigado, viu? Na minha opinião é. Por quê? O freio a tambor, ele não é ineficiente, ele freia bem, tá? Só que ele tem limitações. Para motos leves, uma moto de 125 cilindradas, o peso da moto e do piloto não é nada muito grande a ponto do freio a tambor não segurar. Só que o freio a tambor ele tem uma deficiência em dias de chuva. Quando você pega uma pista molhada, o freio a tambor ele perde eficiência e você pode não ter toda a frenagem que você esperava no caso de uma frenagem de emergência, tá? Então as motos que tem freio a tambor na frente, o piloto tem que ficar muito mais atento, pois ele tem que frear com uma distância muito maior. Então se o cara não tiver ligado, a chance dele cair é muito grande. Já com o freio a disco, mesmo com pista molhada, ele tem uma eficiência boa. Então você consegue ter uma distância de frenagem menor e consequentemente você tem uma frenagem mais segura. E aí, ok, sobre os tipos de freio, o freio a disco é sem dúvida o mais seguro. Agora, fora os tipos de freio, nós temos os tipos de controle de freio. Okay? O que é isso? Falando somente em freio, o controle está sempre na mão do piloto. Quanto mais pressão você dá, mais o freio atua, até a hora que ele ou para a moto ou trava a roda. Se travar a roda, você tem uma chance de queda muito grande. Então, para evitar isso, foram desenvolvidos alguns controles. Ô, meu querido. Como, por exemplo, o controle ABS, que já é antigo, né? Foi desenvolvido há muitos anos. Não tenho certeza se nos anos 60, 70 ou 80, ok? Mas a verdade é que os freios ABS vêm de uma sigla em inglês, que significa Anti-Block System, sistema anti-travamento, ok? Esse sistema anti-travamento, ele consiste em ter um sensor na roda, que tem o ABS, então as motos que tem ABS somente na roda dianteira tem esse sensor somente na roda dianteira, e as que tem ABS nas duas rodas, ele vai ter o sensor nas duas rodas. O ABS, ele só funciona em motos com freio a disco, porque o sensor ele vai justamente instalado no disco. E o que ele faz? Ele transmite para uma central eletrônica a velocidade da roda, tá? Então basicamente esse sensor identifica que a roda está girando e quando existe uma redução brusca de velocidade, então você está rodando, de repente a moto chega à velocidade zero, que seria o travamento da roda, o freio identifica, o sensor do ABS identifica essa condição e automaticamente
ele solta, ele libera a pressão do freio. Tá? Então o que acontece? Ele simula a ação do piloto no manete. É como se travou a roda, então ele solta o manete e aperta de novo. Travou de novo, ele solta de novo e aperta de novo. Só que tudo isso acontece em milésimos de segundos. Tá? Em um segundo o ABS trava algumas vezes. Então, isso é o que acontece quando a gente sente aquela trepidada no freio ABS. É porque ele está soltando e pressionando o freio diversas vezes. Então, o ABS é um freio mais seguro? Sem dúvida que ele é um freio mais seguro. Okay? Só que, por ser uma central eletrônica, um computador, ele acaba se tornando muito caro. Então, muitas vezes os fabricantes optam por não colocar o freio ABS ou oferecer a moto com opção de ter ABS ou não, que é o caso, por exemplo, das motos de 300 cilindradas, 600 cilindradas que a gente encontra no mercado. Para vocês terem uma ideia, a Yamaha R3, por exemplo, ela tem a opção de você ter ou não o freio ABS, onde a opção sem o freio ABS custa em torno de quase 20 mil reais e a versão com ABS em torno de 22 mil reais. Então você tem aí basicamente a diferença de 3 mil reais em média aí de um modelo com ABS e sem ABS. Eu, graças a Deus, nunca precisei utilizar o freio ABS. Mas eu já utilizei o freio CBS, que é o que tem na minha moto. Que é o segundo tipo de controle de freio que nós vamos falar agora. O freio CBS, ou freio combinado, como algumas pessoas o descrevem, ele é um freio onde você, apertando o freio traseiro da moto, ele distribui a força da frenagem nas duas rodas. Então o que acontece? A Citicon, apertando o manete esquerdo, que é o manete do freio traseiro, ele vai distribuir aí cerca de 70% da força no freio traseiro e 30% da força no freio dianteiro. Para que isso? Isso acontece para que a roda não trave numa frenagem muito forte e você consiga manter a moto mais equilibrada. Poxa, e funciona mesmo esse controle, João? Funciona. Quando eu fiz o curso de pilotagem lá com o instrutor Amaral, eu tive a oportunidade de testar o freio CBS da moto. Então a gente simulou uma frenagem de emergência e eu utilizei somente o manete do freio traseiro. Então eu estava ali a cerca de 50 a 60 km por hora mais ou menos. E aí quando ele dá o comando, você monta literalmente no freio traseiro. Então apertei com toda a força e, para minha surpresa, a força foi dividida. Eu senti o freio da frente atuando também. A moto parou numa distância muito menor do que se fosse com a moto convencional, né? E ela não derrapou, okay? Ela funcionou mais ou menos como um ABS. Ela deu umas semi-travadinhas nas rodas, mas ela não mudou a trajetória. E curiosamente, no mesmo dia, tinha uma Citicon que não tinha o freio CBS. Então quando ele foi fazer a mesma frenagem, a moto dele não chegou a sair de lado, mas a distância de frenagem dele foi muito maior. Então ali eu vi que realmente o freio CBS fez alguma diferença. Então assim, vale a pena ter o CBS na moto? Para uma questão de segurança, numa frenagem de emergência, vale. Lógico que as pessoas que gostam daquela tocada esportiva, que utilizam freio traseiro para fazer uma curva em alta velocidade e corrigir levemente a trajetória da moto, vão sentir, porque quando você faz uma força no freio traseiro, ela acaba acionando também o dianteiro, né?
Então assim, não é um freio para você utilizar com uma tocada esportiva. Nesse ponto o ABS é bem superior. Mas em questão de segurança, para quem usa a moto no dia a dia e tem sempre o risco de alguém te dar uma fechada ou cruzar na sua frente e você tem que apertar o freio com força, aí o CBS vai realmente te ajudar bastante, tá? Ah, se eu tiver que escolher entre uma moto com freios ABS e sem freios ABS, escolhe a com ABS sem dúvida, tá? Você provavelmente não vai precisar do ABS se você pilotar com prudência e tal. Mas se um dia você precisar daquela freada onde você monta tudo que você pode no freio, você vai querer ter um freio que não deixe travar a roda e te mantém em segurança. Então, galerinha, o papo de hoje era para falar sobre os freios. Ficou alguma dúvida, tem alguma pergunta? Posta aqui embaixo. Curtiu o vídeo? Dá um joinha, comenta aí, se inscreve no canal para acompanhar os nossos outros vídeos, tem bastante tema bacana aí. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!